Então, voltando aqui para o nosso tema, já comecei a tocar na igreja e agora, o que precisa evoluir? Tem mais alguma coisa que seria o próximo passo? Tem sim, olha só. Uma coisa importante para vocês saberem. Aqui o que eu falei até agora é o básico do básico. Eu vejo que muita gente, principalmente o que a gente está falando aqui sobre o tema de hoje, que é uma extensão da aula de segunda-feira. Muita gente às vezes já toca na igreja e acha que sabendo apenas isso já é o melhor músico de todos. Inclusive, o primeiro mito que eu quero quebrar aqui, muita gente acredita que se um dia aprender a tocar de ouvido, acabou, zerou a música, não precisa de aprender mais nada, já sabe tudo da música. Na verdade é engano seu, porque muita gente chega para mim e fala, professor, não toco violão, não sei nada, não sei nem relar a mão no violão, mas se eu aprender a tocar meia dúzia de música, para mim eu já estou satisfeito, para mim já está muito bom. Aí eu vou, dou aula para eles, aprende a tocar 10 músicas, não é nem meia dúzia, toca mais. Aí eles estão satisfeitos? Não, eles falam, se eu aprender a tocar de ouvido, para mim tá bom. Aí vai lá e aprende a tocar de ouvido. Aí tá satisfeito? Não, porque tem mais. Aí quer aprender a ler tablatura, quer aprender a ler partitura, quer aprender a improvisar, quer aprender a fazer solo, quer aprender a fazer melodia gino, quer aprender a fazer dedilhado, quer aprender a fazer outros arranjos. Música, no final das contas, é infinito. Então, saber essas coisas que eu falei para vocês é o mínimo que todo músico precisa saber, que são os 3 pilares para você conseguir tocar na igreja. Mas, se você já toca na igreja ou se você sabe um desses assuntos ou talvez todos, saiba que você não zerou a música. Ainda tem muita coisa para você estudar e você tá, na verdade, agora que você tá começando a iniciar nos estudos de música, porque isso é o básico, isso é o mínimo que todo músico deveria saber. Quer saber tocar um ritmo bem, saber os encadeamentos e saber tocar de ouvido. Isso é só o mínimo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma live segunda-feira, onde eu falei um pouco sobre escalas. Vocês viram o quão complexo que é a questão de escala? Eu falei sobre improvisação, tem a questão de harmonia. Mas e os acordes com sétima, com nona, com 13ª, acorde diminuto, aumentado, alterado? As escalas, tipo modos gregos, jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio. Tem as escalas do modo menor melódico, do modo menor harmônico. Tem as escalas simétricas, de tons inteiros, por exemplo. Olha quanta coisa. Existe partitura, que vocês têm que saber ler bem. Tem que tirar algumas músicas em partitura, tem que saber ler bem tablatura, tem que saber um pouco de história da música. Cada estilo musical, vocês precisam também estudar essas linguagens, estudar vários ritmos diferentes. Então olha quanta coisa que tem, e aqui eu só tô resumindo, falando algumas coisas para vocês. Tem tríades, tétrades com nota acrescentada, que são formas de você montar os acordes no violão. Tem o sistema 5, tem o caged, tem muita coisa, tem fingerstyle no violão para você fazer base e solo juntos, que são técnicas. No teclado tem chord melody para você estudar, tem condução harmônica, tem ritmos diferentes para vocês estudarem, dedilhados diferentes para vocês estudarem. Então, qual seria o próximo passo? Tudo isso. Claro que existe um passo a passo e também existe, não é simplesmente, eu já sei tocar de ouvido, sei os encadeamentos e já sei fazer os ritmos, os hinos. Beleza, agora eu posso estudar qualquer coisa. Não, existe um padrão e um passo a passo para vocês irem estudando cada um desses assuntos, até inclusive o ouvido de vocês tem que desenvolver, não é só tocar de ouvido, tem que desenvolver e levar ele para um outro patamar, transformar o seu ouvido num ouvido relativo, conseguir tirar cada vez mais fácil um hino, conseguir tirar um solo de ouvido, conseguir tirar uma melodia de ouvido, saber fazer um fundo musical. Então é muita coisa que existe e eu vejo que muita gente às vezes está estacionado. E esse é um problema grande. Por quê, galera? Isso mostra que vocês não estão dando o melhor para Deus. E principalmente, eu acho que o maior problema, quem não sabe tocar é quem mais se dedica, porque tem um sonho de começar a tocar. Agora as pessoas que já tocam são as mais preguiçosas. Por quê? Já toco na igreja, para mim já tá bom, já zerei a música. E normalmente fica a vida inteira estudando, tentando aprender para conseguir tocar no reino de Deus. Quando começa a tocar na igreja, para de estudar e para de evoluir. E isso é complicado, galera. Por quê? Para Deus não é o melhor que a gente tem que dar? Então a gente tem que estar em constante estudo. Sabe quando que você vai saber tudo da música? Nunca, porque música é infinito. Sabe quando você deve parar de estudar? Só quando você morrer. Por quê? A gente estuda uma vida inteira para aprender só isso aqui da música. Então é importante vocês saberem que existem várias coisas, principalmente quem já toca, porque eu vejo que tem muita gente que, professor, eu já sei tudo, que gosta de se achar, acha que
sabe tudo sobre música. Não dá para saber tudo sobre música, e saber tocar de ouvido é apenas uma das ferramentas, mas isso é muito pouco e existem várias outras coisas que vocês devem saber para poder se tornar músicos melhores para adorar a Deus.